Eu vou apontar 17 motivos para te provar que a reforma da Previdência do Bolsonaro é muito ruim. Tu só vais te aposentar quando chegares aos 65 anos, se fores homem. 62, mulher. Hoje não é assim. Hoje, tu podes combinar idade e contribuição. Pela proposta, isso acabou. Para receber integral, tu tens que ter pago 40 anos de previdência. Então, olha só, tu tens que combinar 65 anos de idade mais 40 anos pagando o INSS. Num país com 13 milhões de desempregados, e desempregado não paga INSS, e 34 milhões de trabalhadores informais, e informal também não paga INSS. Na prática, essa reforma acaba com a aposentadoria integral. Tu vais ganhar menos. Por quê? Porque hoje, para calcular a tua aposentadoria, tira os 20% piores salários e faz a média com os 80% maiores. Agora, eles querem contar tudo, até o tempo em que tu ganhava menos. Ou seja, a média vai ficar menor. Tu vai ter que trabalhar mais. Hoje, para se aposentar por idade, o tempo mínimo de contribuição é 15 anos. Bolsonaro aumentou para 20 anos. A mulher perde muito. Sim, porque a reforma dificulta todas as formas de aposentadoria dela. Hoje a mulher se aposenta com 30 anos de INSS, sem idade mínima, ou por idade, com 60 anos no mínimo e 15 anos de contribuição. O que o Bolsonaro quer é que, em qualquer caso, a mulher só se aposente com 62 anos e com 20 anos de contribuição no mínimo. Aumenta na idade e no tempo de contribuição. Gente, isso é cruel. As mulheres têm dupla ou tripla jornada de trabalho, mas a reforma despreza essa realidade. A trabalhadora rural perde ainda mais, porque a idade mínima, que era de 55 anos, vai passar para 60. Ou seja, a mulher rural que trabalhava pesado desde cedo é justamente a mais penalizada por essa reforma. No mundo rural, a reforma é um desastre. Hoje o agricultor se aposenta comprovando a atividade rural por 15 anos. E isso já é difícil porque boa parte da atividade rural é informal. E hoje o agricultor paga a previdência de acordo com o que ele produz, que é uma coisa justa. Mas a reforma vai obrigar todo mundo, todo agricultor, a pagar INSS por 20 anos. E não importa se ele perdeu safra por causa de chuva, seca, ou perdeu toda a sua produção. Se não pagar, não se aposenta. Ou seja, acaba a condição de segurado especial e praticamente acaba com a aposentadoria rural. Confisco do salário do servidor. A reforma vai cobrar mais de quem ganha mais? Não, não é bem assim. O que a reforma vai fazer é aumentar a cobrança sobre o salário dos servidores públicos. Isso, inclusive, vai dar problema, porque as alíquotas que eles propõem podem ser consideradas confisco de salário. Idosos e miseráveis vão ganhar menos. Hoje, pessoas idosas e deficientes que não têm outra renda passam a receber aos 65 anos um salário mínimo por mês. É o benefício de prestação continuada, o BPC. Sabe o que a reforma vai fazer? Cortar isso para menos da metade e só pagarão o salário inteiro para quem tiver 70 anos. A pensão por morte vai diminuir. Hoje, viúvos recebem 100% do salário da pessoa que morreu. A reforma vai reduzir a pensão para até 60%. Abono pela metade. Isso não tem a ver com a aposentadoria, mas o governo enfiou no meio da reforma. É assim, hoje todos os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos têm direito ao PIS, um salário mínimo por ano. A reforma só vai pagar o PIS para quem ganha até um salário mínimo. Isso exclui 94% das pessoas que receberem abono salarial no ano passado. Ataque ao magistério. Hoje o professor não tem idade mínima para se aposentar.
Basta que ele tenha contribuído por 30 anos ser homem, 25 mulher. A reforma passa a exigir 30 também para a professora e só aos 60 anos como homem. É trabalho a mais e salário a menos. Privilégios continuam. Eles dizem que a reforma é para combater privilégios, mas os militares não aparecem. O governo promete mandar um projeto separado, mas o que se tem, de fato, é que nada, até agora, tira qualquer benefício dos militares. E por que essa diferença? Pedágio. Eles dizem que a reforma não prejudica quem está à beira da aposentadoria, mas isso é mentira. Para esses, tem um pedágio sim, e um pedágio caro de 50% sobre o tempo que falta para se aposentar. Na verdade, a proposta como está é uma manobra. Ela tenta tirar temas fundamentais da Constituição e joga o detalhamento para depois. Só que o depois, como a tal da capitalização e questão dos rurais, poderá vir como projeto de lei complementar. E aí Bolsonaro vai precisar de menos votos para aprovar. Quem vai pagar por isso? Os pobres. Bolsonaro quer obter 1,072 trilhões com a reforma da Previdência. Na tabela oficial do governo, que tenta explicar essa economia, entre aspas, aparece a confissão. O dinheiro sai do regime geral, do abono e do benefício de prestação continuada dos pobres. Aqui a grande armadilha da reforma. Eles vão obrigar todo mundo a entrar no regime de capitalização. E o que é isso? O nosso sistema é solidário, contribui trabalhador, empregador, governo. Na capitalização, só quem contribui é o trabalhador. No tal sistema, a Previdência tem um benefício mínimo e o aposentado recebe até falecer. Na capitalização, não. O benefício será quanto o trabalhador conseguir poupar. E ele receberá até quando acabar o recurso. Nosso sistema é para todos. A capitalização é só para quem tem dinheiro. Definitivamente, essa reforma é terrível para o trabalhador e é ótima para os bancos. No regime geral, 84% dos trabalhadores ganham até 2 salários mínimos. O abono também só é pago a quem ganha até 2 salários. E o BPC é para quem ainda ganha menos. Ou seja, a verdade está no documento do governo, não na propaganda do governo. E a verdade é que essa reforma não ataca nenhum privilégio. Isso é mentira, porque quem paga a conta toda é o trabalhador que já ganha menos.